mundo, né? Não precisa ter que fazer um informe, né? Claro. Bom, então, assim, Leandro, muito obrigada pela sua presença, né? A gente está tendo essa demanda que os artistas estão preocupados com essas implementações, né, das duas leis. E a Lei Paulo Gustavo, ela tem algumas regras que, dependendo dos prazos, a gente consegue trazer essa grana já agora em outubro para São Carlos. E aí a nossa preocupação é, a prefeitura está se mobilizando, já fez o plano de ação, tem alguma coisa em andamento? Olha, deixa eu... Esses dias, né, têm sido dias... Bom, primeiro, boa noite a todos, a todas, né? A Ana tinha falado comigo hoje à tarde, se a gente conseguia conversar ainda entre hoje e amanhã, e a gente acabou combinando bem em cima da hora, mas acabou dando certo, né? Bom, evidentemente nós somos muitas, eu estou com bastante demandas lá, que nós estamos num momento turbulento lá na secretaria, né? Nós estamos no meio das atividades dos jogos regionais aqui, que esse ano são diferentes, não são mais centralizadas, então gerou uma demanda adicional para nós lá, e com a ausência também de alguns diretores importantes, tanto na Secretaria de Esportes como lá na Diretoria de Cultura, isso acaba gerando aí uma demanda extra, né? Com as atividades que nós tivemos nesses últimos dias, algumas festas estavam represadas dos anos anteriores, festa Babilônia, agora a festa de Água Vermelha, enfim, o pessoal está lá meio... Mas a gente teve uma reunião lá com o pessoal da Diretoria de Cultura essa semana, nós levantamos algumas questões, algumas demandas que estavam represadas, entre elas algumas do Conselho, né, que nós queremos rapidamente, né, são questões burocráticas, mas são questões que a formalidade é importante, né, que nós queremos resolver, publicar aí as atas, as reuniões que já ocorreram do Conselho, tomar os encaminhamentos para que os recursos do fundo possam ser acessados, né? Existem algumas demandas já de ideias de como esses recursos poderiam ser utilizados, e também a programação em relação aos credenciamentos, e nós tivemos uma questão importante aí, que foram os editais, né, do PROAC, que saíram os resultados nesses últimos dias também, algumas entidades e pessoas aqui de São Carlos conseguiram aprovar os seus projetos. Então, existe uma série de demandas, mas nós vamos precisar muito, e acho que essa próxima semana nós teríamos que ter bastante trabalho conjunto para ir resolvendo e dando celeridade, né, a essas demandas, no que diz respeito ao Conselho, principalmente, e também em relação às leis que foram aprovadas, né? Foi uma vitória da sociedade derrubar esses vetos que o Bolsonaro tinha feito a essas importantes leis, mas nós vamos precisar muito dessa parceria, dessa colaboração, e da minha parte, quero dizer que estou totalmente disponível e acessível para que a gente possa dar esses encaminhamentos de forma mais rápida possível, né? Então, e a orientação aos nossos funcionários, aos trabalhadores dessa área lá da prefeitura, de se somar nesse esforço, né? Fazer um trabalho concentrado nesses dias. Então, as demandas que tiverem, eu estou totalmente aqui mobilizado
Já tenho uma relação já mais antiga com a Ana, mas aqui estou vendo a Raquel, que é minha parceira também de bastante tempo. Então, eu acho que tem que aproveitar, né, as brechas que se abrem. Então, já que nós estamos com esse espaço, eu quero me colocar aqui totalmente à disposição de vocês e tô lá na secretaria pessoalmente, né, se a gente pudesse nos encontrar aí durante esses próximos dias, estou totalmente disponível também. Ok. Bom, então, se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar no chat, eu tenho a questão sobre quando a gente fez a implementação da Lei Aldir Blanc, a gente teve muita ajuda da Lígia, só que ela está afastada. Então, tem alguém que está encabeçando aí dentro da secretaria essas questões das leis ou não? Ainda não foi discutido sobre se alguém vai... Não, ainda nós não definimos, né? Mas eu acho assim, ó, eu acho que se a gente puder se encontrar, eu posso marcar isso para o início da semana, segunda, terça-feira, todas as demandas que tiverem, as ideias que tiverem e as necessidades que tiverem, né? A gente até tinha visto, eu tinha, na época que saíram os editais da Aldir Blanc, a gente tinha pensado em dar uma consultada, dar uma conversada com algumas das pessoas que já haviam escrito, para fazer essas oficinas, né? Ajudar ao pessoal. Isso funcionou em alguns casos, a gente conseguiu orientar, mas, bom, eu participei também fui avaliador lá dos projetos também da Aldir Blanc, né? Na época eu estava na Secretaria de Educação, mas nós vamos precisar fazer uma força-tarefa aí, nos debruçar mesmo, para não perder o tempo, não perder os prazos e não perder esses recursos, né? Quer dizer, não é que não perder, é antecipar, porque nós podemos, acho que nós tivemos celeridade na vez passada, o que muitas prefeituras acabaram devolvendo recursos, né? Ou não utilizando da melhor maneira. Aqui, claro, nós tivemos que fazer uma opção para poder executar da forma. Acho que hoje a gente vê o esforço coletivo que foi feito e foi legal, né? Foi bom, mas é evidente que a gente também tem um aprendizado de coisas que não deram muito certo ou que poderiam ter sido melhor utilizados, né? Quer dizer, os critérios que a gente utilizou na época foram os possíveis, mas com mais tempo a gente pode ter uma efetividade melhor, né? Havia uma preocupação grande com os espaços, né? Não deixar, então acabou que alguma parte do recurso, às vezes, importante, foram para aluguéis ou coisas que eram em estruturas mais formais, né? Então, acho que a gente pode ter um aproveitamento melhor desses recursos se a gente trabalhar com mais prazo, a definição, né, dos projetos, eu acho que a gente pode... Nisso houve um avanço, porque houve, inclusive, um edital de credenciamento de avaliadores dos projetos, né, que já está pronto, então isso vai nos ajudar. Mas essa parceria, essa conversa, e eu quero deixar assim claro, vamos fazer mesmo, a gente precisar montar agenda, calendário, reuniões, quantas forem necessárias, tá? Totalmente disponível, à disposição aí de vocês. Ok. Vou passar então a palavra para a Vivian e depois a gente falar dos prazos, né, que a vereadora comentou. Beleza. Vivian? Boa noite, todo mundo. Estou conhecendo também, Leandro, pessoalmente. A gente já ouviu falar de você, né? Você tá ocupando o lugar mesmo antes de todo o imbróglio que a gente está vivendo agora, né? Verdade. E, assim, eu acho que eu posso dizer por todo mundo que a gente fica muito, muito tranquilo em ouvir o que você está dizendo, né? Da disposição
dessa gestão que é provisória, mas que está aí, está com vontade de fazer e está com vontade de encaminhar. Né? Você já sugere 2 datas para um encontro de segunda e terça, e aí eu acho que a gente precisa mesmo agilizar isso, né? Posto que a gente tem datas aí para cumprir, para a coisa não esfriar, e para a gente poder observar com tempo mesmo, para não repetir os mesmos erros, né? E que, sendo da área da educação, eu preciso citar Piaget, porque os erros são sempre construtivos, então são questões para as quais a gente tem que olhar para avançar. Foi maravilhoso o que o comitê fez, é indiscutível, as necessidades hoje são outras, né? Você aponta com muita clareza a questão do gasto para manutenção de espaços, que hoje talvez não seja necessário, talvez até porque, com muita tristeza, a gente observou muitos desses espaços sendo fechados, né? Então, mas a gente tem uma necessidade que é outra, que é desse momento, que é de reconstrução, que é de retomada, que é de impulsionar, que é de dar enfim, de dar um novo aporte, né, para esses artistas e produtores de cultura da cidade de São Carlos e tentar olhar de maneira mais abrangente, mais democrática, que consiga alcançar o maior número de pessoas, como foi a grande preocupação do comitê na Lab 1. Né? Então, eu acho que, para que isso aconteça, a gente também tem que pensar na organização, nos encaminhamentos, com relação, por exemplo, a esses encontros, que eu acho urgentes e fundamentais, que eles aconteçam em horários que estejam fora do horário comercial. Eu sei que para quem é da gestão pública isso é difícil, porque vocês estão fazendo gestão pública, isso é parte do trabalho de vocês, mas para quem representa a sociedade civil é quase impossível, principalmente saindo de uma pandemia, em que está todo mundo agora recuperando sua vida profissional e tendo que provar que é o que sempre foi, todo dia, né? Então eu acho sim que segunda, terça e quarta, esses dias de começo de semana podem ser dias que alcancem um número grande de representantes artistas e da cultura, e precisa ser um horário como esse, assim, um horário em que a gente tenha conseguido fazer nossas batalhas aí, porque muitos de nós têm um trabalho formal, além do trabalho com arte, né, que às vezes atua na informalidade, justamente por conta de tudo isso que aconteceu, né? Muitos tiveram que, inclusive, optar por outras atuações para poder garantir o sustento próprio da família e o sustento da cultura que praticam, da arte que fazem, né, para sustentar isso, que é mais forte. Então, eu queria sugerir que a gente saísse já com esse encaminhamento de tentar organizar para a semana que vem um encontro que atenda um número razoável de representantes da sociedade civil, mas que também a gente conte com a participação efetiva da gestão pública, porque ao mesmo tempo que a gente tem dificuldade em reunir a sociedade civil para garantir uma participação popular que é importante, que é fundamental nessa construção, às vezes a gente também vê um descaso que, assim, pelas suas palavras, não é o que eu estou vendo, né? Mas eu preciso reforçar que a gente tem visto isso nos encontros do Conselho de Cultura. A gente vê um pouco de descaso dos representantes da gestão pública, né? Então, eu queria um pouco que fazer um apelo e um encaminhamento, né? Que a gente não deixe essa semana que vem passar sem que essa reunião aconteça, mas que a gente consiga equalizar um horário que, de fato, a gente assuma com a responsabilidade intelectual que a gente tem aqui de fazer acontecer, de botar a coisa para frente realmente, né? Eu sinto que tem um desejo da sua parte, e eu posso falar em nome do Conselho, né, que da nossa parte também tem um desejo de fazer essa coisa andar. E a minha sugestão, eu acho que a Pri já trouxe a sugestão, né, quando menciona o nome da Lígia,
mas eu acho que além da Lígia tem outros nomes que foram importantes na construção, né, da Lab 1 e que a gente precisava consultar, precisava trazer para perto. São pessoas que vão trazer um conhecimento aí importante para nós, né? Eu posso falar por mim, que acompanhei de longe, vi as discussões de longe, mas que agora pretendo estar mais próxima, mas com um conhecimento muito raso, né? Essas pessoas com maior conhecimento são muito importantes para essa construção. Então, aqui eu deixo como sugestão de encaminhamento e apelo, né? A participação, um horário que a gente não deixe passar para frente, que a gente garanta um horário de participação máxima da sociedade civil e dos representantes da gestão pública. Eu comentei da Lígia, mas ela está afastada. Ela vai ficar afastada, acho que por 2 anos, se eu não me engano. Então, provavelmente, se ela for participar, vai ser como sociedade civil, né? Mas, quero ver, então, Leandro, se a gente consegue... Não, olha, deixa eu falar assim bem claramente para vocês. Eu estava atuando já na secretaria, mas com outras funções. Eu fui convidado a assumir essa atribuição, por mais provisória que seja. Eu fiz questão de falar para o pessoal, para a Ana, para a Priscila também, né, que nos procurou, que eu gostaria de que fosse célere, fosse rápido, porque eu acho assim, essas oportunidades a gente não pode deixar passar, né? E eu fui convidado e eu disse, olha, eu tenho minhas convicções, todo mundo sabe das minhas convicções, por onde eu passei, eu pratiquei as minhas convicções e vou continuar praticando. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar mesmo o tempo, né? Aproveitar mesmo o tempo. Eu sou um parceiro, eu sempre fui do movimento social, sempre fui ligado aos movimentos sociais, ao movimento popular. Então, seria uma... E eu não concordo de forma nenhuma com nenhuma atitude que seja de subestimar ou de não reconhecer a importância da sociedade civil e a importância do movimento organizado. Se não fosse isso, nós não teríamos feito a Aldir Blanc 1. Não seria possível. E acho que só foi possível porque nós tivemos uma compreensão correta do seguinte, cara, nós temos que ajudar, somar esforço, não é só não atrapalhar, nós temos que ajudar, sabe? Então, eu não estou aqui para não atrapalhar, estou aqui para realmente somar esforço e ver, e reconhecer as limitações que a gente tenha. Acho que nós vamos precisar de muita ajuda de todo mundo, que toda ajuda é bem-vinda, né? Para a gente conseguir colocar em prática e dar celeridade. Eu gostaria realmente, seja, a gente... E já conversei com os outros membros do governo, que são parte do conselho, vamos convocá-los a estar presente nas reuniões, os titulares, os suplentes, né? Garantir os quórums para as deliberações, cumprir com rigor aí, viu? Vamos trabalhar para dar celeridade à coisa nesses próximos dias. Mas a iniciativa, é claro que poderia ser numa outra conjuntura do poder público, mas eu acho que é justo e é correto reconhecer a iniciativa da sociedade, e vamos estar juntos, não vamos fugir disso, não. Perfeito. Então, a gente poderia já ter uma data, então, marcar segunda-feira, teria algum local, né, da prefeitura, enfim, um Podemos horário? fazer no SEMAC, ou podemos fazer acho que o SEMAC é o melhor lugar, porque é mais amplo. Aí tem que ver qual é a melhor data para vocês. Eu estou à disposição qualquer dia da semana, nesses horários. É claro que
amanhã, por ser sexta-feira, às vezes é mais difícil, assim, já garantir a presença de todo mundo e tal, mas vamos... Às vezes, claro, a pessoa tem um compromisso, a gente avisou de última hora, mas vamos... Por mim, não teria problema fazer segunda, ou terça, ou quarta, o dia que vocês acharem melhor, eu estarei presente. Eu acho que seria interessante a gente marcar na segunda já, para já organizar as ideias e aí já ir marcando, Ótimo. ó, vamos precisar mais dias, porque não vai dar para resolver num dia só, é bastante coisa, né? Eu acho que quem Pri, tiver mais assim, já. Eu vou buscar ler também no final de semana, mas quem puder já levar uma coisa assim mais mastigada, né, dos passo a passo, quer dizer, a gente realmente dá sequência, né? Eu vou encaminhar no grupo, depois também te encaminho as duas leis. Vivian? o Pri, o Marco está colocando a possibilidade da terça. Marco, você não poderia abrir a câmera e defender? Porque você não é o único que tem problema com a segunda, tá? A gente também tem problema lá no conselho com a segunda. Às vezes a terça também não é o meu melhor dia. Eu tô vendo que aqui no grupo tá o Garbuio, e se eu não me engano, a irmã dele tem HTPC de segunda e terça. Então, se vocês souberem dar um posicionamento, gente, se vocês puderem, para a gente sair com o maior número de, pelo menos, de pessoas que já estão nessa reunião, para a gente repetir no dia que a gente escolher na semana que vem, a gente já vai acrescentando os participantes, né? Oi, gente. Bom, a segunda-feira, para mim, ela vai ficar complicada por questões pessoais mesmo. Filha, organização, né? Minha companheira vai estar viajando e tal. Então, enfim, para mim seria inviável. A terça-feira seria possível. Me apresentando rápido, eu sou Marco. Eu sou de São Carlos, eu fiquei muito tempo fora e eu voltei. E a gente está aqui com uma construção. A gente trouxe o ICINE para São Carlos. O ICINE é um fórum de cineastas do interior, né, que ele funciona, então você tem o fórum central e cada cidade tem seu representante. Então a gente criou um fórum, né, dos cineastas, do pessoal do audiovisual em geral, a gente tem tentado, né, ainda de maneira incipiente, mas estamos construindo uma agenda do ICINE, e aproveitem até o espaço para dizer que ontem a gente teve uma reunião do ICINE com o SATED, né, que é o Sindicato dos Artistas e Técnicos aí, que tem mais de 80 anos de existência, e a FLIGSP, que é também uma entidade que atua pelo interior, e aí só debatendo essas questões, e acho que tem um interesse, tem algo muito interessante, que é, por todo o estado, né, na capital, a sociedade civil se organizando e querendo promover essas trocas, assim. Então, muita gente ali dizendo, a partir da experiência da Aldir Blanc 1 e do que está trazendo aí com né, que existem novidades também a Paulo Gustavo, né, que não é só replicar, né, mas de como a gente manter esse diálogo, né, que o Leandro está aqui fazendo essa conversa bastante aberta, e a gente trazer soluções, assim, né, então fazer essa troca, porque tem muitas, às vezes, levantou-se muito lá, né, que os gestores em muitos lugares têm alguns receios, tal, e a gente vai trocando experiências, jurisprudências, e então acho que a gente tem um movimento no estado de São Paulo muito forte de se ajudar. Então, por exemplo, a Paulo Gustavo, ela tem um apelo muito forte dentro da relação audiovisual, né? O pessoal de Assis, né? Eles têm um coletivo lá, né? Que chama o coletivo do Velho Oeste, não conhecia, estou conhecendo agora eles, mas eles já traçaram um documento muito robusto para pensar essa relação do audiovisual, que a gente poderia, inclusive, se apropriar. Eles estão super abertos para vir, para trazer, para fazer uma discussão. Então, quer dizer, a gente tem que também estabelecer essas redes para a gente conseguir avançar rápido aqui, né? Para a gente não patinar em questões menores, assim. Então, eu acho que me interessaria muito poder participar na terça-feira, para ir tentando fazer essas pontes e a gente tentar avançar, assim, porque eu acho que é de máximo interesse. Acho que é um recurso que só tem para agregar para todo mundo aqui na cidade, né? Então, vamos nessa. Eu comentei da segunda, porque terça eu não vou poder, eu vou estar viajando, mas também para mim não tem problema. Eu confio, né, na maioria. Eu também sou advogada, por isso que eu tô tão assim
preocupada com a implementação das leis, porque eu já li e a gente tem prazo para levantar tudo e realmente não é um copia e cola. A Paulo Gustavo, ela tem um direcionamento muito forte para o audiovisual, porque vem do fundo, né? Uma parte vem do fundo do audiovisual. Então, realmente na lei já consta que tem que ter uma porcentagem definida nos editais direcionado para o setor. E, enfim, eu acho que seria interessante a gente pensar nos prazos de tudo, justamente para a gente não perder. Eu vou só comentar com vocês rapidinho antes da Vivian, passar para a Vivian, os prazos, né? Até que a Raquel comentou, eu procurei aqui. A gente tem o seguinte, a publicação da lei ela foi feita no dia 8 de julho, e o envio do plano de ação, que foi um plano que a gente montou em conjunto, quer dizer, o estilo, né, que a gente montou em conjunto para a Lei Aldir Blanc, o envio desse plano tem que ser feito pela prefeitura, pela plataforma Mais Brasil, até 60 dias após a abertura da plataforma. A plataforma Mais Brasil ela vai abrir o link e vai deixar por 60 dias para mandar esse plano de ação. E quem mandar dentro desse prazo, né, desses 60 dias, já vai receber o primeiro repasse dia 6 de outubro. Então, assim, por isso a importância da gente se organizar agora para a gente poder já ter esse dinheiro, esse recurso aqui na cidade já em outubro. Já a Lei Aldir Blanc é para o ano que vem. Então, por isso que o foco maior deveria ser na Lei Paulo Gustavo, tá? Então, mas Pri, tem o dia que vai abrir a plataforma já? Então, eu não sei se já abriu, porque, na verdade, a abertura ela fica para as prefeituras, ela não tem link para pessoa física que eu saiba. Mas eu vou procurar saber se já estão sabendo desde quando abriu, porque já deve estar aberto, porque eles também tinham um prazo dentro da lei para abrir na plataforma, que eu acho que era, se eu não me engano, até 60 dias da publicação. Eles já tinham que abrir esse link para os envios dos planos de ação pelas prefeituras. Desculpa só intervir, eu, assim, de maneira pouco profunda, eu sei que eles tinham 30 dias para fazer a regulamentação e ela não aconteceu. E ela não saiu, Ela não saiu. Então, eles ainda estão trabalhando nisso. De qualquer forma, fica valendo esse nosso prazo para enviar. Agora, a questão se a plataforma está aberta, eu também não sei. Então, Bom, amanhã eu entro em contato oficialmente aí com os órgãos responsáveis, Ministério. Amanhã a gente vai ter alguma informação oficial. Vamos ligar, vamos atrás também Vocês vão todo mundo atrás, mas eu vou fazer esse movimento assim oficialmente, né, para ver em que pé que está essa abertura dos prazos, mas independente disso, eu acho que é isso, temos que pensar, fazendo essa reunião essa semana, começar a definir as estratégias nossas para botar o plano, né, no papel. Dani, na verdade eu ia um pouco falar disso. Quarta setup, eu acho que você super participou e eu acho que o seu expertise do direito super ajuda a gente, assim. Acho que a sua presença é importante. Se for quarta à noite, eu tô em São Carlos, eu vou estar chegando à noite. Mas se for mais cedo, aí também não consigo. Mas eu vou estar chegando na quarta à noite. À noite é tipo 6h30, 7 horas. Que horas que é à noite? Eu acho que umas 8. Mas eu preciso confirmar. Eu vou até perguntar aqui. É porque eu vou viajar a trabalho. Se fosse a lazer, eu até... Mas como é a trabalho, eu vou ver direitinho. Outra coisa que eu gostaria de sugerir aqui a gente consegue lá do SEMAC, que eu estou entendendo que essa reunião vai ser no SEMAC, certo, Leandro? Sim. A gente consegue do SEMAC fazer uma reunião híbrida. A gente tem equipamento para ter pessoas lá ao vivo e a gente transmitir a reunião de forma que pessoas online também consigam participar. E ao mesmo tempo que eu faço essa pergunta, eu quero perguntar para as companheiras mais antigas aqui, os companheiros, se acham que isso é viável. E aí, outra coisa ainda nessa minha pergunta
eu acho que essa reunião, ela precisa ter... Eu lembro aqui muito da Ana, né? Que a Ana é muito... enfim, ela dá passos que são muito claros, assim. Então, eu acho que a gente devia fechar esse chamado dessa reunião com um propósito, de talvez criar um comitê para encaminhamento, sei lá, o nome que vai dar para isso, mas a reunião da quarta, da terça, seja o horário que for, a gente fazer uma chamada para as pessoas, né, para as entidades públicas e para a sociedade civil, mas que essa reunião a gente vai sair com um comitê que vai pensar a implementação da Lei Aldir Blanc para a cidade de São Carlos. É isso, gente? Pelo que eu entendi, eles disseram que quem já tinha, eu não sei se está na lei, eu não vi isso, mas que o Conselho de Cultura seria o responsável pela implementação, e caso não houvesse Conselho de Cultura, aí sim criaria-se um comitê gestor, como a gente fez na Lab 1, que a gente não tinha o Conselho de Cultura efetivo, né, não estava em funcionamento, então é por isso que criou, mas eu não sei se pode criar mais um comitê. Então, mas aí nesse caso, quem teria que chamar essa reunião não seria o Conselho de Cultura, porque o Conselho de Cultura pode chamar uma reunião objetivando formalizar a criação de um comitê para formalização da lei Paulo Gustavo. Eu acho, pelo que eu li na época, né, seria uma atribuição, né, do Conselho fazer a gestão, no caso das leis, mas isso eu acho que não inviabiliza e nem não gera nenhum conflito com o comitê se assessor, com o Conselho se assessorar de um comitê, de um grupo de pessoas que tenha e assessore o Conselho, né, um grupo de trabalho, como botou o Marco, para assessorar e ajudar o Conselho a fazer essas definições. Raquel? Eu ia propor nesse sentido. Eu acho que a gente. Primeiro, boa noite, que eu não falei. Também parabenizar o Leandro pela postura de sempre e da disponibilidade de vir. Acho que era algo que o fórum aqui, né, objetivava muito já há muito tempo, então que bom, né? Parabenizar isso. Eu acho que a gente precisa dar esse protagonismo para o conselho, né? Porque a gente, inclusive, né, combinar aqui, né? Nós lutamos tanto para ter esse conselho, gente. Mas também entendo que o conselho sozinho não vai conseguir. Então, nessa ideia de ajudar o conselho, de ser uma, eu não lembro agora, mas uma câmara técnica, uma comissão do conselho e tal, mas que tenha pessoas externas também que possam ajudar e somar força. Mas eu acho que tem que ser oficial do conselho, né? Então, assim, acho que a gente consegue fazer semana que vem a reunião mais informal para alinhar tudo isso, e aí convoca a reunião formal do conselho, diário oficial, bonitinha, só para, sabe, para formalizar esses passos, porque talvez eles sejam importantes, inclusive, para justificar a lei, para prestar contas, para, né, para mostrar juridicamente que, né, foi feito todas essas etapas direitinho, né? Então, acho que isso é uma questão. Uma outra que eu acho que seria, inclusive, um objetivo na próxima reunião, essa coisa do levantamento das demandas da classe artística nesse momento. Né? Qual que são as reais demandas nesse momento? Né? O momento em que a gente está retomando algumas coisas, mas nem tudo voltou, né? Se a gente pudesse levantar com os artistas um pouco isso, para saber que linha que vai seguir né? Acho que essa experiência que Marco coloca das outras cidades, para a gente entender como articular aqui, visto que não é um recorte-cole das outras leis. Então, acho que eu inclusive, tenho essa curiosidade, não, mas essa
Essa ideia de tentar entender qual é a demanda atual da classe artística, pensando depois pandemia e agora com a retomada de algumas áreas, mas nem ainda tudo. Então, acho que, não sei, uma ideia também para a reunião da semana que vem. Eu, a princípio, eu posso também nos 3 dias, só na terça que a gente tem sessão. Então, assim que acabar, né, se acabasse a sessão, eu iria para a reunião no momento que eu estivesse liberada, mas os 3 dias eu também posso. E coloco o mandato à disposição do que vocês precisarem também, como sempre, né? Vocês sabem. Posso fazer um comentário aqui? Desculpa tomar a palavra. Eu acho que essa pauta que a Raquel levanta é fundamental, a gente ouvir as demandas da classe artística. Eu, assim, não sei exatamente como as coisas estão organizadas em São Carlos, estou tomando pé, mas a gente, por exemplo, do ICINE, que me parece que estamos conseguindo trazer o cinema, a gente tem uma reunião, inclusive, na quinta, que a gente conseguiu. E aí seria, então, eu não sei se na quarta seria o melhor momento já para levantar as demandas, ou se a gente já não faz um chamamento no sentido de dizer assim, bom, entidades, né, não sei quais tem, organizem as pautas e aí a gente já marca uma reunião em que as entidades já tragam, né, um pouco essas demandas, assim, né, claro, as entidades e, claro, os artistas que também não estão organizados em entidade podem vir, mas para dar um pouco de tempo para essas entidades, eu estou falando um pouco em causa própria, porque a nossa reunião está marcada na quinta, mas para a gente, quer dizer, isso já vai pautar a minha reunião de quinta-feira, certamente, e aí a gente já vai levantar um pouco isso para... E aí, mas assim, eu acho que dada a nossa urgência, e eu não sei como é que isso pode funcionar por aqui, acho que a gente faz a reunião de quarta e já tira uma outra reunião para a próxima semana para discutir essas pautas, por exemplo. Eu acho, Marco, que a Raquel colocou de um jeito muito, muito organizado, assim, que eu acho muito legal. A gente pode fazer essa próxima reunião da semana chamando todos os representantes das linguagens e tal, o máximo que a gente conseguir abrir. E aí eu insisto na possibilidade de fazer uma reunião híbrida. E fazer essa reunião informal, até no sentido de alguns agentes aí culturais, alguns artistas, se darem conta de que precisam parar para olhar para si, para o que estão produzindo, para entender qual é a demanda deste momento, que não é a mesma de há 2 anos atrás, de há 1 ano atrás. E aí, na próxima reunião, que será a oficial, né, a oficial chamada pelo Conselho, em que se criará, em que se dará posse, sei lá, em que se criará o grupo de trabalho, tal, a partir dessa gestão desse recurso pelo Conselho de Cultura, eu acho que essas demandas elas chegam de um jeito mais organizado e elas passam a pautar aquilo que esse grupo de trabalho precisa olhar. Né? Eu acho que desse jeito está legal. Pri, e se for uma reunião que aconteça também online, você consegue participar? É o problema que eu vou estar na estrada. Eu não sei se vou conseguir ouvir, né? Às vezes a estrada da Oscilação são 5 horas de viagem. Eu vou para Campos Jordão. Mas não tem problema, gente. A gente pode marcar um dia que vocês tenham uma conversa e a gente vai desenvolvendo, eu vou indo nas outras. Por mim, não me oponho mesmo. Isso eu ia falar. Eu acho que, claro, todos nós estamos com a premência do tempo, né, e de aproveitar o momento, né, mas eu teria essa preocupação e eu falei para Ana, e falei, acho que para uma... falei para Ana, falei para mais alguém que agora não estou... que nós precisamos... reconhecer e fortalecer as ações dentro do Conselho. Primeiro, para institucionalmente, né, deixar isso... porque quando você bota o Conselho para funcionar, registra o conjunto das atas, registra o regimento interno do Conselho, que foi aprovado, mas precisa ser publicado, você vai dando uma institucionalidade que depois é difícil qualquer mudança recuar, né? Porque a gente é passageiro, né? Está aqui hoje, pode não estar amanhã, mas se a gente vai formalizando as coisas, a gente dificulta os retrocessos,
né? Essa é uma experiência que o movimento social tem, que quanto mais você trabalha para institucionalizar esses espaços, você se previne contra recuos, né? Então, acho que temos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, quer dizer, fortalecer o conselho por um lado e, por outro lado, evidentemente, chamar o mais amplamente possível, porque tem muita gente que faz cultura, que participa e tem outras ações que muitas vezes não estão não estão participando, né? E que precisam ser, podem ser ouvidos, podem ser acessados e têm contribuições a dar. Então, mas eu acho isso. Com relação a se conseguirmos fazer, a gente faz um conjunto de lives lá na secretaria, mas são estruturas que se montam para um determinado evento. A gente poderia tentar alguma coisa mais caseira que garantisse uma participação pessoal e híbrida também. Eu teria que me debruçar nesses dias para a gente ver se consegue, né, que as pessoas que não possam estar presentes lá possam participar também. Mas isso eu acho que a gente tenta montar isso. A gente pode ver de fazer na Câmara, mas aí, porque a gente tem esse sistema lá já, né? Isso é Zoom ótimo. e tal. Só que aí não pode ser na terça, porque a gente tem sessão. E aí a sessão é. Quarta-feira. Aí tem que ver, eu posso ver a agenda de quarta-feira se tá livre. Mas aí dá para fazer lá, que aí as pessoas entram na sala do Zoom, a gente coloca na televisão, né? E tá rolando bem a interface aí do Acho que plenário. seria ótimo. Aí Não vejo é nenhum isso, aí problema. teria que ser ou na segunda ou na quarta, porque aí era, né? Aí eu preciso ver a agenda se está livre. Bom, nesse caso, se por acaso quiser fazer na segunda, online, participar, assim, né, com um olho no peixe, o outro no gato, assim, minha filha dormindo, eu fico aqui e tal, mas aí eu consigo acompanhar, pelo menos. Dani, fala que eu acho que você vai falar o que eu quero dizer. Eu levantei a mão e depois eu não sei quem é essa pessoa que está aqui com esse perfil do Ama CC, mas aí depois fala. Assim, sendo bem sincera, gente, eu acho que o online é o ideal, porque durante a pandemia inteira as pessoas participaram das reuniões, foi bem mais fácil juntar o pessoal, a gente teve aí sempre reuniões com 30, 40 pessoas, e aí quando a gente tentou fazer uma reunião presencial esse ano, deu 3, 4 pessoas do fórum. Então, eu acho que para essa primeira reunião, o ideal seria fazer online, até para gravar e ter as informações ali. Eu sei que o presencial é legal, mas ter que se deslocar, né, até o lugar só para fazer uma reunião, eu acho que o pessoal não vai, sendo bem sincera, vendo aí as últimas coisas acontecendo. Talvez com as pessoas levantando as demandas, a gente possa fazer, mas eu acho que essa primeira, que é semana que vem, até para encaminhar a questão do conselho, né, até ver o que precisa ser feito na plataforma, eu acho que poderia ser online, que eu gravo também, não tem problema. A pessoa Ama? Ô, pessoal, boa noite. Eu Dagoberto, da Orquestra Sinfônica. Eu acho que na segunda-feira nós temos que fazer isso, mesmo que seja híbrido. Quem puder estar presente, esteja presente. Vamos fazer num sistema híbrido, parte presente e parte online. Porque nós não podemos perder a terça-feira, a segunda-feira para fazer na quarta-feira. Na quarta nós temos que estar já bem definidos com o conselho para convocar a reunião através do conselho, é oficial, tá? Essa é a minha opinião. Vamos fazer segunda, a gente tem terça para elaborar tudo o que precisa e já convocar para quarta-feira, já junto com o conselho. Tá ok? Essa é a minha opinião, fica aí. Eu acho muito, muito importante essa urgência, mas a Dani levantou uma coisa lá atrás que eu achei que ela fosse falar agora, mas ela não falou, que é divulgação. A gente tem perna para divulgar e trazer pessoas
na segunda-feira, será que um dia a mais, aí, fazer na terça, não seria mais eficaz essa divulgação, né? Enfim, para a gente pensar e bater o martelo. Assim, a divulgação a gente imagina fazer alguma peça específica ou criar só um texto de chamamento? Porque nesse sentido, eu acho que dado a urgência que a gente tem, talvez, né, se a gente se debruçar aqui, a gente já sai com alguma coisa para disparar amanhã. Não sei o que vocês avaliam, assim, porque eu compreendo, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem uma certa urgência para, né, para não deixar isso ficar um pouco moroso. Então, e tem aquela, né, a gente chama e aí se a coisa esquentar é melhor do que a gente também bombar na primeira e ir perdendo o quórum depois, né? Então a gente chama na medida do possível e vamos tentando azeitar essa engrenagem e ir trazendo mais gente. Eu acho que fazer na segunda, né, se for nesse formato híbrido, eu acompanho daqui, quer dizer, eu estou entendendo que a gente tem uma urgência de organização que talvez possa ser, mas não abrindo mão dessa divulgação, né? Estou deixando claro, assim, não para a gente não ficar aqui, mas quer dizer. Ô, gente, é só ter a arte de divulgação que eu divulgo nas redes sociais e no e-mail do fórum, que já tá todo mundo que participou da Lei Aldir Blanc, aí já tem uma lista grande de umas 150 pessoas. Eu acho que se for no online, eu acho que vai dar mais gente. E pode ser na online, gente, abro mão do híbrido. Fui eu que sugeri, então eu me sinto responsável por abrir mão. Se alguém quiser defender o híbrido, fique à vontade, mas eu tô abrindo mão do híbrido, tá? Online. Bom, por mim, tanto faz. Eu só acho que realmente dá para fazer segunda-feira. Porque não é segunda-feira que a gente vai resolver tudo. É um primeiro encontro. E aí vão ter outros encontros. Então, quem não puder ir na segunda ou não ficar sabendo, vai ficar sabendo mais para frente, né? E também tem que partir o interesse das pessoas, porque a gente divulga, e às vezes o pessoal só quer pegar o final já, né? Então, eu acho que dá certo, sim, fazer segunda, já começar a elaborar alguma coisa, a gente já ter alguma coisa para ter um norte, e aí a gente vai seguindo, quarta, quinta, sei lá, vai marcando de acordo com a necessidade. Então, eu acho que segunda dá para fazer, e para mim tanto faz, tanto híbrido como se fizer o sistema só online, para mim tanto faz. Leandro, você acha que segunda consegue arrebanhar algum pessoal aí da gestão? O termo não é muito conveniente no momento atual, né? Mas, arrebanhar? O rebanho Retiro. deixa para o outro lá, né? Mas é o seguinte, eu acho, eu estou concordando com a Priscila o seguinte, o que a gente tem que iniciar a fazer a discussão, né? E realmente não tenho preocupação assim, num primeiro momento, de ter muita gente. Eu acho que quem está assim, mais mobilizado, quem está interessado, evidente, é ótimo, quanto mais gente, melhor, mas a questão realmente é a gente conseguir ter definições, né? Ter definições assim por onde caminhar, por onde fazer o plano, quais são as emergências do ponto de vista da documentação, dos encaminhamentos concretos, né, para que esse recurso entre, e aí a gente vai tendo tempo. Então, mas vamos mobilizar, sim, eu acho que tem condição concreta na segunda-feira a gente ter algumas pessoas que já se mobilizaram na vez passada, né? Buscar o pessoal do comitê também, enfim, vamos que vamos acelerar aí. A gente pode pedir também para ter um representante de cada audiovisual, teatro, pelo menos um, porque daí ele já começa a se mobilizar, como foi feito também na Lei Aldir Blanc, né? Que tinha o grupo dos músicos, né? Tinha a galera lá. E aí pode ser às 18h30, gente? Então, segunda? Online? Beleza, fechou. Quem pode fazer o cartazinho? Quem é? Tem alguém aqui das... Eu não tenho acesso. Quem tem acesso lá do cartazinho, acho que é só você, a Ana. Quem mais que tinha?
Acho que é só a Ana, mas não precisa seguir o padrão, não. Não, mas se passar o acesso, eu faço. Aí já tá lá tudo pronto, né? É só colocar a data e o horário. É a Ana que tem. Ama levantou a mão, depois baixou, não quer mais falar. Quem? É o Dagoberto, né? É o Ama? É que eu tô num lugar aqui que tá passando tanta moto sem escapamento, ou com escapamento não sei o quê, que eu tive que tirar. Não parava de passar motoqueiros. Dessas entregas que ensurdecem todo mundo. Pessoal, é o seguinte, eu acho que a gente tem que chamar o pessoal aí, de quem tem interesse em participar disso. Não é simplesmente a AMA, a Orquestra Sinfônica, a Academia de Música de São Carlos, da Orquestra Sinfônica. Tem cada um que tem interesse em participar, tem que estar presente para acompanhar a evolução disso. Tá? E o que acontece? Nós estamos aqui hoje com 10 participantes, 10 interessados. Alguns representam, como eu, 3, 4 itens da cultura de São Carlos. Tá? Mas eu acho que está muito pequeno, mesmo sendo online, muito pouco interesse. Por exemplo, do Conselho de Cultura, quem está presente hoje? Eu não sei direito o Conselho, como que está isso. Está sendo pouco divulgado, nós temos que centralizar isso, já que dependemos do Conselho. Tá? Eu me ponho à disposição de colaborar com tudo, com toda a minha associação, com toda a minha equipe, para fazer isso acontecer, tá bom? Então, fica aí a dica minha. Então vamos fazer, eu vou fazer então a artezinha e eu peço então a colaboração de todos para a gente poder divulgar, tentar levantar um máximo de pessoas possíveis para segunda-feira, então às 18h30, na nossa próxima reunião online. E a gente já levanta também as questões, se a gente puder focar então nas leis, e se tiverem outras questões a gente também conversa. Mas foco nas leis, eu vou mandar as leis, então, no grupão, vou mandar também para o Leandro, e se a gente puder dar uma estudada antes de chegar na segunda, acho que seria melhor, porque aí a gente já chega com uma ideia do que é para discutir, para a gente poder direcionar, então. Eu acho que a gente, posso estar errado, tá, gente, mas eu fico com a impressão que, dada a urgência, a dinâmica, eu acho que a gente podia deixar, inclusive, o chamamento bem focado na Paulo Gustavo. Né? Porque a Aldir Blanc 2 vai ficar um pouco mais para frente. Então a gente deixa bem focado na Paulo Gustavo para chegar um pouco mais objetivo nesse sentido, né? Uhum. A Pri colocou uma pergunta boa aí, né? Qual que é a pauta para a reunião? Eu acho que a gente foi falando no meio de tudo, né? E tem que juntar. É levantar demandas dos setores de arte e cultura da cidade de São Carlos, né? É conhecer os prazos para a implementação da lei no município, pensar, enfim, nos próximos passos que a sociedade civil e a gestão pública precisam dar no sentido da implementação da lei. Eu acho que esse é a grande pauta, né? Posso tentar? Eu acho que tem mais uma coisa que seria, então, tirar um grupo de trabalho, assim, um grupo de apoio, ao conselho, né? Tendo claro, então, que é o conselho que vai tocar e formalizar isso, mas um grupo de apoio. Então é um pouco isso, né? A gente começar a pensar a demanda, né, dos grupos artísticos, compreender os prazos e as necessidades burocráticas, então fazer uma reflexão sobre prazos e necessidades burocráticas, e retirar, então, um grupo de trabalho, de apoio, acho que, né, tentando formalizar nessas 3 pautas principais. Claro que coisas vão surgir ali no meio do caminho que... Tá ok. Bom, eu acredito que seja isso, não sei se alguém mais quer acrescentar algo, da gente focar, então, na Paulo Gustavo e ver. E essa demanda, né, talvez a Vivian, se ela puder levar para o conselho, a questão do apoio, é que acho que a Vivian estava aqui, saiu, se eu não me engano, o Bruno é suplente, né, então também está no conselho, mas do conselho se organizar para poder, então, talvez fazer essa reunião e criar esse GT, né, e focar
na implementação. Acho que é muito importante o conselho estar bem forte, justamente para a gente fortalecer mesmo, né? O conselho não é só decorativo aqui, graças a Deus. Eu acho que... Não será. Não, e eu acho que é importante, porque como esse tema foi tocado, eu acho que é importante dizer que Ana, que preside hoje o conselho, não está aqui porque está se deslocando também, voltando de uma viagem de trabalho. E Murilo também não está aqui, porque também está num trabalho em Ribeirão Preto. Vivian entrou, mas deve ter tido problema e caiu. A outra Vivian, né? Nós somos duas no conselho. Ela entrou, ela estava numa aula até às 8h30 e ela saiu da aula, veio para cá. Então, o conselho está presente na medida do que foi possível, né? Mas a gente está se comunicando, sim. A gente está falando e pensando sobre isso. Assim, essa nossa conversa continua lá no conselho com toda certeza. E eu posso falar aqui em nome do conselho por que isso está sendo discutido lá, que o que a gente está decidindo aqui, eu acho que está de pleno acordo com o que a gente tem apontado como necessidade dentro das discussões do conselho, que é essa mobilização da sociedade civil e o interesse do ente público de não só não atrapalhar, como o Leandro bem colocou, mas de trabalhar junto, né? De abraçar e fazer acontecer. Então, só para deixar aqui pontuado o conselho nesse lugar hoje. Até porque os conselheiros estão sabendo dessa reunião e realmente já tinham colocado, né, que não poderiam estar presentes, mas mesmo assim não criaram empecilhos de, se eu não tiver, não tem... Não, todo mundo dando muito apoio, muita força para que a gente consiga seguir em frente e unidos, né? Mesmo nas divergências, a gente continuar unido para o objetivo comum, que é fortalecer a cultura na cidade. Né? Então, eu acredito que seja isso. Alguém mais tem algo a acrescentar? Ou podemos encerrar, que eu sei que o Leandro também tem seu horário aí, né? Já bateu. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. A gente fica, então, com a reunião às 18h30. Acho que a Dani, então, vai fazer o link, né, Dani? Que a Dani tem esse aqui que pode durar mais tempo, né? O Zoom que tem mais tempo. E a gente continua em contato e vamos divulgar bastante para segunda-feira ser um sucesso a reunião. Tá ok? Muito obrigada, gente. Obrigadão pela presença. Então, até segunda. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, Leandro. Obrigado, Prazer. minha querida. Valeu.